aqui, gente, já, peraí, viu? Só colocando aqui. Pra deixar aqui organizado. Pronto, passa. Essa vai ser a ferramenta que nós iremos usar hoje, amém, irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz sejam com todos. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Como prometido, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo, a carta aos Hebreus. Carta muito complexa, uma carta singular do Novo Testamento. Espero que hoje a internet possa contribuir, porque da última vez foi terrível, fica travando, fica parando, e aí isso dificulta o nosso desenvolvimento na argumentação, que muitas vezes pode levar a gente esquecer em algum momento do nosso diálogo e trocar os pés pela cabeça. Ok, gente? Hoje a gente vai aqui dar continuidade, certo? Ao nosso esboço, certo? Olha só aqui, Epístola aos Hebreus, onde iremos trabalhar aqui hoje o capítulo número 2, aonde ele vai continuar a sua argumentação, certo? Em favor da superioridade de Cristo com relação aos anjos, né? Para que a gente possa aqui já entrar no assunto, só uma pequena revisão do que já foi dito, né? Onde nós tivemos a nossa primeira, onde a gente trouxe ali aquela introdução bem analítica, né? Porém panorâmica, não no seu todo, porque senão ficaria interminável de tantas argumentações que nos são disponíveis, que a gente poderia aqui trazer para vocês, ok? Como sempre aqui, eu sempre friso muito bem o meu cuidado com as pessoas que assistem às nossas lives, ok? Não é um público gigantesco, né? É o público que aprecia uma boa exposição da palavra. É um povo que gosta da exposição bíblica, que realmente ama a palavra de Deus, né? Mas, porém, aqueles que não gostam ficam aí navegando, né, nas lives dos supostos profetas, que tá aí cheio demais da conta no Facebook. Nada contra, né, que Deus possa usar de misericórdia com a gente, né? Mas, como sempre, eu quero aqui frisar que o meu intuito principal na questão das minhas lives não é adquirir adeptos, irmãos. Não é isso. Você deve ser adepto do Evangelho de Cristo, não desses supostos aí liveiros, né? Eu acho que não sei, né? Que quem trabalha com blog é blogueiro, quem live é liveiro, não sei como é que é. Só aqui para descontrair um pouco, mas a minha intenção aqui é transmitir um pouco da verdade a qual o Senhor tem me guiado nas suas escrituras, ok? Na sua escritura. E o meu propósito central é pegar esse arquivo de vídeo e lançar no meu canal do YouTube, onde eu tenho ali um canal onde a gente faz nossas exposições, né, da palavra de Deus, e tenho ali as pessoas que são inscritas no meu canal e que têm um apreço pela minha maneira de expor a palavra, e a gente se harmoniza ali, temos ali aquela satisfação enorme de trazer aqui um pouco de conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, como foi bem aqui dito na live anterior, onde fizemos aqui uma pequena exposição do capítulo 1, nós vimos aí onde o próprio autor em si, né, ele exorta e alerta, né, ali aquela igreja daquela época, os nossos primeiros irmãos em Cristo, né, a se manterem firme na pessoa de Cristo, que ele é superior a tudo aquilo que era visto em forma de figuras no Antigo Testamento. E ele faz aqui nessa carta uma série de abreviações, né, mostrando que Cristo é a figura real e final da revelação de Deus, ok? E fazendo ali aquela série de comparações. E a primeira que ele nos traz aqui no capítulo 1 é quando ele faz a comparação em relação a um nível de superioridade entre Cristo e
os seres espirituais que são os anjos. Até porque eu expliquei que havia naquela época, né, aquela cultura, aquela prática, né, de adoração e de culto aos anjos, onde a gente vê claramente ali o próprio autor aqui combatendo essa prática. Paulo também combate essa prática de adoração a anjos, de culto a anjos, na carta aos Colossenses. O próprio livro do Apocalipse nos traz a proibição de culto aos anjos, quando no finalzinho ali da carta, daquele livro do Apocalipse, bastante polêmico, simbólico, o anjo se apresenta para João e João vai ali se prostrar e o anjo diz: epa, nananina não, adore somente ao Senhor, ok? Então é por aí que o autor começa a fazer essas comparações e mostrar a majestade superior na pessoa de Cristo como Deus homem, como o Criador dos seres angelicais, e que só a ele pertence essa devida honra e essa devida glória. E após ele fazer essa pequena comparação no capítulo 1, ele começa a entrar aqui agora no capítulo 2. Como nós falamos um pouco abreviadamente, né, a carta aos Hebreus, isso era uma coisa que eu devia ter dito na introdução, ok? Mas a gente sempre vai ficar aqui trabalhando, revisando, voltando a algumas questões para que a gente possa ir encaixando aqui, quadro a quadro, as exortações que esse autor aqui nos traz com essa belíssima carta aqui. Então nós podemos observar claramente que a própria carta aos Hebreus, como o próprio autor falou, ela é um resumo. Ele escreveu abreviadamente, com certeza devido às circunstâncias que a envolviam e às dificuldades daquela época. Então ele tinha um compêndio teológico muito mais vasto que ele poderia trazer e mostrar aos irmãos, a igreja primitiva. Mas aí as situações adversas não permitiu e ele resolve fazer uma abreviação de tudo que ele tinha para trazer. Então, muitos historiadores eruditos, eles chegaram a uma conclusão que eu achei muito interessante. Que essa carta aos Hebreus, ela poderia ser, na verdade, uma pregação exortativa, um sermão de encorajamento. Mesmo sendo em 13 capítulos, se você parasse agora para sentar essa carta aos Hebreus, com certeza, em dentro de mais ou menos 25 a 35 minutos, você leria essa carta de uma vez só. Pode ver que isso aí é o tempo aproximadamente de um bom sermão expositivo. Apesar que para um sermão ser mais bem especificado claramente, teríamos ali a necessidade de aproximadamente 45 a 40 minutos para uma exposição bem satisfatória e bem exposta. É o que essa carta aos Hebreus ela tem a nos mostrar, ok? Então, dentro desses 13 capítulos que ele chama de abreviada exortação, por incrível que pareça, ela contém cinco exortações para os seus leitores. E esse capítulo 2, onde vamos iniciar agora nessa nossa introdução, é onde ele começa a mostrar a sua primeira exortação. Se caso você quiser e agora tomar nota do que eu vou falar, é bom para que você depois possa fazer aí uma busca mais bem exaustiva. Inclusive eu quero aqui dar um abraço aqui, né, e mandar a paz, né, para o meu grande amigo aí, Marco Evangelista, que não perde uma live, é um cara abençoado, fiel, que teve um tempo muito gratificante conosco ali na nossa escola teológica. Foi um cara que teve bastante proveito ali nas nossas aulas. Marco, um abraço, Deus te abençoe. E também aqui tem a presença aqui da minha linda esposa, a minha amada aqui, a minha companheira nas batalhas, Paula Leite, está aí, né? Meu amor, Deus te abençoe também. Então, olha só, se você quiser anotar, legal para você, ficaria então, ó, como essa carta ela é composta de 5 a 5 exortações, cada uma dentro das suas argumentações e ideias que são levantadas. Então, a primeira exortação se encontra aqui no capítulo 2. Então, no capítulo 2, se você quiser anotar, é legal. A primeira, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, se consta a primeira exortação que o autor nos traz. A segunda exortação, ela inicia no capítulo 3, todo o capítulo 3, e termina no versículo 16 do capítulo 4. Essa é a segunda exortação. Decorou? Do capítulo 3 e termina no versículo 16 do capítulo 4.
é a segunda exortação. A terceira exortação dessa carta, onde ela começa? Capítulo 5, versículo 11, e termina no capítulo 6, versículo 20. Olha aqui uma pérola para você que gosta de criar aquela polêmica tão difícil de trazer uma explicação, que é em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, ali, aquela polêmica sobre a apostasia, que tem aquela briga, né, interminável de calvinistas e arminianos, se realmente se refere à apostasia dos verdadeiros crentes, e tem toda aquela balela filosófica científica, ok? Então, olha só uma dica boa. Essa ideia que querem fechar ela apenas aí no capítulo 6, do 4 ao 6, segura aí. Ela começa no capítulo 5. Para você entender aquela passagem problemática de Hebreus 6, você tem que ter bastante cuidado e fazer um exame bem exaustivo a partir do capítulo 5. Porque é aqui no capítulo 5 onde ele começa a tratar e desenvolver essa ideia que ele encerra lá, irmão, no capítulo 6, naquela questão problemática. Ok? Então essa é a terceira exortação que o autor traz nessa carta. A quarta exortação se encontra no capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 39. É a quarta exortação que o autor nos traz nessa carta. A última exortação da carta aos Hebreus se encontra no capítulo 12. E é todo o capítulo 12. Amém? Gravou? Anotou aí? Depois você vai pesquisar e vai fazer aquela sua busca maravilhosa para que você possa compreender o que o autor aos Hebreus quer nos trazer com esse sermão exortativo. Então, como é que nós podemos aqui traçar agora aqui um conteúdo bastante, não bastante, mas um pouco bem explicado e bíblico, para que a gente possa entender como é que ele vai fazer o desfecho final e mostrar que Cristo ele é superior aos anjos. Então, aqui no capítulo 4, aqui agora, tem gente falando comigo no zap, eu não posso responder no zap, é o amado João, meu mestre no contrabaixo, Joãozinho, agora eu não posso falar contigo, cara. Olha só. Então, a divisão desse capítulo 2 são duas questões. A primeira divisão do versículo 1 ao versículo 4, onde ele traz uma exortação, né? Uma mensagem de encorajamento, mas ao mesmo tempo de juízo, com relação ao que ele já nos trouxe no capítulo 1, ok? E do versículo 5 ao versículo 18, ele volta de novo ao mesmo tema que ele deu iniciação no capítulo 1, só que agora mostrando não os atributos de divindade de Cristo, mas trazendo o quê? Agora os seus atributos como homem humano, como o filho do homem. E ele nos traz aqui algumas exortações no início do capítulo 2, que são bastante persuasivas, que nos alerta a termos mais cuidado com aquilo que nós já vimos e ouvimos. Olha, por esta razão, o capítulo 2 agora, olha como começa o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Ó. Por esta razão, é porque aqui ó, eu estou com a versão atualizada. Talvez a versão corrigida diga porquanto, é a mesma linguagem, apenas sinônimos, certo? Ó. Então, por esta razão. Então, qual é a razão que ele agora vai utilizar como uma situação que serve de cuidado para que nós possamos mantermos mais diligência, mais cautela, termos mais firmeza, mais cuidado? É o que ele vinha falando no capítulo 1 e termina sobre a comparação do Cristo como o rei e dos anjos como os servos. Então, olha o que ele vai dizer. Ó. Então, por esta razão, por Cristo ser superior, importa que nos apeguemos. Se você observar do versículo 1 ao versículo 4, 4 vezes, eu sou um cara bem meticuloso, ó, 4 vezes ele utiliza o pronome na primeira pessoa do plural. Ou seja, o próprio autor se coloca também junto com os seus leitores, né? Para que o quê? Que ele também deve manter toda essa diligência e cuidado e se apegar também com firmeza.
Olha que coisa interessante, né? Olha só, por esta razão importa que nos apeguemos, olha só, uma mensagem de exortação. Ele começa, ó, com mais firmeza. Porque ele traz essa linguagem de mais, ele usa aqui, ó, duas palavras de exortação. A primeira é mais apegados, sermos mais diligentes em outra versão. E depois ele usa a palavra de firmeza, isso no sentido de se enraizar, de buscar crescer, acautelar de certas situações. Olha o que ele vai dizer, ó. Com mais firmeza, olha, as verdades ouvidas. Interessante que o próprio autor aqui, ele exorta os irmãos a se firmarem em algo que eles já tinham ouvido. Então, o próprio autor aqui, ó, pode ver que ele bate na mesma tecla. Ele não está trazendo nada de novo, apenas está reafirmando, né, e trazendo um encorajamento para uma classe de irmãos que já tinham um conhecimento daquela palavra, daquela mensagem. Olha só, olha que coisa interessante aqui, né? Esse capítulo aqui, irmãos, ele bate o tempo todo aqui a questão que envolve uma grande contenda entre arminianos e calvinistas sobre a questão da segurança da salvação, o cuidado com a salvação. Perde ou não se perde? Pode um salvo se desviar? O que é que diz o finalzinho do versículo 1 da carta aos Hebreus? Para que, ó, delas o quê? Das verdades, daquela mensagem das boas novas. Fazer o quê? Jamais nos desviemos. Irmãos, como é que uma exortação dessa aqui, que ela tem o intento de produzir firmeza, começou aqui a travar, misericórdia. Irmãos, por que o autor nos traz essa ideia de mantermos sempre a constante vigilância? Porque o autor, ele é inspirado por Deus, ele sabe que o coração do homem é falho. E tudo que nos é apresentado ao nosso derredor pelo mundo é delicioso, é prazeroso, e isso pode nos afastar da presença de Deus. Por mais que você seja salvo, meu irmão, não adianta você querer vir levantar, meu irmão calvinista, o argumento, não, Deus vai... Conversa fiada, meu irmão. Ele aqui está alertando o perigo de, se você não manter a sua continuidade com a firmeza, você corre o risco de se desviar. Está claro aqui o versículo 1. Não adianta, irmãos, você querer trazer argumentos filosóficos, um palavreado bem arquitetado, bem formal, bem bonitinho, para tentar ludibriar as pessoas. Que é isso que muitos mensagens formais calvinistas por trás têm camuflado essa ideia. O autor está advertindo. Porque o próprio autor diz que muitos, eles já naufragaram na fé. Irmão, só pode naufragar se você estiver dentro do barco. Aqui já é uma dica bem interessante que vai ajudar na sua argumentação em Hebreus capítulo 6. Olha o que ele vai dizer. Por esta razão, importa que nos apeguemos. Aí eu sempre vi como um amigo meu, a gente estava até comentando aqui esses dias, né? Não, mas o eleito, ele sempre... Conversa fiada, meu irmão. Conversa fiada. A tentação está batendo na porta. Foi a exortação que o próprio Deus disse para Caim. Olha, está à porta, cabe a você resistir. A questão que é condicional, queridos. O alerta aqui dessa exortação está na cara. Olha o que ele vai dizer, ó. Ele agora vai fazer uma contrapartida. Ele vai colocar uma coisa contra a outra. Ele vai aqui mostrar um antagonismo que existe. E a superioridade da mensagem. Por isso a importância de você dar razão a essa mensagem. Olha o que ele vai dizer, ó. Se, pois... E a própria escritura aqui no Novo Testamento nos mostra... Oh, meu Deus do céu. Tá caindo aqui, querendo cair na internet, gente. Espero que ela possa aqui se manter por um bom tempo. O versículo daqui, ele vai aqui nos trazer aqui, ó, a ideia, certo? Aonde ele mostra que toda aquela lei que foi dada ao povo judeu
e ela foi dada mediante através do ministério de anjos, ela surtiu autoridade a ponto de punir os transgressores, quanto mais a mensagem que foi transmitida pelo dono dos anjos. Olha o que diz o versículo 2, olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra, ele vai fazer aqui uma contrapartida, colocar uma em oposição à outra para mostrar a paridade de autoridade e elevação. Olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, se tornou firme, se ela teve êxito no que ela foi enviada, olha só, a ponto de quê? De que toda transgressão significa você errar o alvo, certo? Você fazer errado. Você, mesmo tendo a lei conhecida, mas você transgredia, você pecava contra ela. Ao que mais? Ou desobediência, você se tornar rebelde. Mesmo conhecedor da lei, mas ser um transgressor. Se tornar rebelde. Tornar ela uma coisa vã. O que é que ele vai dizer? Olha, recebeu justo castigo. Ou seja, trocando em miúdos. Vou usar aqui uma argumentação bem chula bem para você entender. Se o que os porcos estipulam tem valor, e se você desobedecesse, você era penalizado, imagina pelo dono dos porcos. O que é que não vai acontecer? Você lembra de uma parábola que Jesus disse com relação ao reino? Que ele enviou mensageiros, eles matavam, papai, e no final, então eu vou enviar o meu filho. Né? E ele sabendo que era o filho também, então imagina a punição que não será, quando o seu filho vier em sua glória. É mais ou menos por aqui a ideia, né? E a exortação, como uma mensagem aqui de juízo, de consciência, para alertar os cuidados que eles deveriam ter com relação ao que eles ouviram, que é o que está registrado no versículo 1. Olha só. Se você observar o próprio Estevão, né? Porque há quem diga que que Moisés recebeu a revelação de Deus. Bom, a Bíblia mostra que a única revelação que Deus deu diretamente a Moisés são os 10 mandamentos e a construção do tabernáculo. Mas o restante das leis que foram dadas, elas foram mediadas por anjos. E o próprio Estevão, naquela sua retórica de Atos, capítulo 7, se você ler o versículo 53, eu vou aqui ler rapidamente, Atos 7, versículo 53, olha o que nos diz aqui, olha só, escuta bem, vocês, que receberam a lei, olha só, por ministério de anjos e não aguardaram. O próprio Paulo também corrobora essa ideia da lei ter sido recebida por anjos em Gálatas capítulo 3 e o versículo 19. Então aqui ela já resistia, ela já exigia um nível de punição que levava muitas vezes até a morte. Então quanto mais aqui foi mediada pelo próprio Filho de Deus. Por isso ele diz que devemos ter o quê? Diligência. Devemos nos firmar com o que nos foi dito. Ele continua no versículo 3. Agora mostrando, então, se a dos anjos não havia motivo ou razão para como você escapar, você realmente era penalizado. Então, quanto mais, então ele aumenta agora o nível de densidade. Olha só. Como escaparemos nós? Olha ele se colocando. Nós. Porque ele também, como homem, como falho, como pecador, ele estava sujeito às mesmas questões que poderiam levá-lo a naufragar na fé. Aí chega um calvinista e nega ele aqui, então você está indo contra o que ele está dizendo. Porque para ele usar o pronome na primeira pessoa do plural e ele se enquadrar junto com os irmãos, ele sabia que ele também tinha que manter diligência. Não é porque ele foi o escritor que ele estava livre disso, irmãos. Olha o que ele vai dizer. Como escaparemos nós? Agora de quê? Se não levarmos a sério tão grande salvação. Interessante que ele dá peso aqui a essa situação, porque ele usa uma expressão muito interessante antes da palavra salvação, que ele chama de tão grande. Irmãos, o Salmo 19...
diz que nosso pecado foi gigantesco. Por isso, a necessidade de uma tão grande salvação, a necessidade de um tão grande mediador, que só Cristo cumpria os requisitos exigidos pela lei. E ele vai dizer, olha só, se não é tão, ó, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Aqui a gente pode entrar numa questão polêmica, abrindo aqui um parêntese, sobre a questão da autoria da carta aos Hebreus. Você talvez nunca tenha percebido. Se você observar as cartas de Paulo, os maiores ensinos de Paulo com relação à escatologia, à ceia do Senhor, Paulo sempre usa a expressão, o que vos entreguei, foi o quê? Foi o quê, irmãos? O que eu também recebi do... Irmãos, o que Paulo ensinou, Paulo recebeu diretamente de Cristo. Ele não recebeu nenhum ensinamento de apóstolo algum sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Ok? O autor aqui, ó, ele está dizendo uma coisa muito interessante. Isso já descredibiliza Paulo como um forte candidato à autoria da carta aos Hebreus. Olha só, olha o que aqui, olha, ele vai aqui levantar 3 gerações, ó, de categorias. Primeiro ele fala, ó, esta o quê? Esta tão grande salvação, que se refere ao quê? A mensagem das boas novas do Evangelho, irmãos. Cristo foi o primeiro a trazer essa mensagem de salvação. Então Cristo, vamos assim botar figuradamente, como representando a primeira geração a trazer essa mensagem de salvação. Depois, olha o que aqui diz, ó, estando sido, ó, esta, se referindo à mensagem da tão grande salvação, esta, tendo sido anunciada inicialmente, tá vendo aí, ó, pelo Senhor. E agora, ó, foi-nos, olha o pronome que tá, foi-nos, chegou a eles. Então, como foi que essa mensagem chegou a esse escritor? Depois, segunda geração, ok, ó, confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, a mensagem da salvação do Evangelho de Cristo chegou a esse autor da carta aos Hebreus por outros ouvintes oculares, primeiros daqui ouviram. Não sabemos dizer se esse autor aqui ele recebeu essa notícia através dos apóstolos. Não sabemos dizer se ele recebeu essa mensagem através de outros discípulos dos apóstolos. Mas aqui deixa claro que o que ele escreveu aqui não foi o que ele recebeu diretamente do Senhor. Essa aqui é um forte indício que pode descredibilizar a autoria paulina. Você já viu isso, com certeza você já leu, mas não parou para se ater a esse detalhe aqui. Não é interessante? Eu tenho certeza que você não tinha visto ainda esse detalhe aqui. E nós estamos aqui trazendo essa pequena curiosidade para vocês. Então, ele continua na exortação dizendo o seguinte, olha só. Depois confirmada pelas que a ouviram. E ele fala que essa confirmação que eles receberam, ela foi tão autêntica, tão poderosa, no início da igreja primitiva, que o próprio Deus testificava com as ações dos primeiros discípulos. E ele encerra essa exortação dizendo que tudo isso era em concordância e com o apoio e o auxílio dos dons do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que eu creio na continuidade dos dons do Espírito. Eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Porque se os dons cessaram, então como é que a igreja pode ser edificada? Se é os dons que são dados para que haja edificação na igreja. Me responda aí, cessacionista, você que não crê que cessou. Porque se você diz que cessou, então como é que você vai edificar a igreja? Como é que a igreja vai poder ser edificada se são os dons que a edificam? Estreita essa situação, não é verdade? Mas se você tem essa corrente, irmãos, eu vou lhe respeitar, tudo bem. Mas ela não segue apoio, não tem um peso de força diante dessa expressão aqui do capítulo 4, do capítulo 2 e do versículo 4. Olha como ele termina a exortação, ó. Também Deus testemunhou, Deus deu avalia, assinava embaixo, olha só, juntamente com eles, olha só, juntamente com eles, quem são eles? Os discípulos, essa mensagem de salvação e chegou aos ouvidos desse escritor, olha só mais, ó. E como foi que foi esse
procedimento, esse desenvolvimento na igreja primitiva? Os primeiros leitores, olha só, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição, olha, e o I faz diferenciação, distribuição. Aqui possivelmente nós podemos conjecturar que esse IA se refere aos outros dons do Espírito Santo, que ele não deixou visível, ele abreviou, mas o que ele quer deixar a entender é isso, ou seja, ele encerra a exortação dizendo que o Espírito Santo, ele é que estava à frente aqui, ó, encorajando aqueles primeiros discípulos, porque eles passaram por várias situações terríveis durante os primeiros anos da igreja primitiva ali, certo? Perseguição dos próprios irmãos, dos judeus, né? do governo romano, das seitas que se levantavam para tentar combater o crescimento do cristianismo. Os próprios fariseus e todo o sinédrio, toda aquela cúpula judaica se levantavam, mas o Espírito Santo o quê? Testificando, encorajando e encaminhando e mostrando que Deus estava ali junto com aqueles primeiros discípulos. E eu quero dizer o que, irmãos, com isso? Aplicando que do mesmo jeito hoje a igreja ela ainda opera esses mesmos sinais. E por que não estamos vendo isso nos dias de hoje? Porque estão bagunçando o evangelho. É lamentável dizer isso, mas a verdade é essa, estão bagunçando o evangelho. Eu recomendo para você que quer ter firmeza na palavra, quer ter sinceridade, busque nas Escrituras. Busque nas Escrituras. Não busque nesses falsos mensageiros que têm aparecido aí com apenas mensagem e jargões de autoajuda, que só vai lhe trazer decepção lá na frente, irmãos. A verdade é essa. Quem ajuda a igreja a prosseguir e a você na sua caminhada é o Espírito Santo, através de quê? Das ferramentas disponíveis pelos seus dons. E que ele diz, olha só, e a distribuição do Espírito Santo, olha como ele termina a exortação, segundo a sua vontade, meu irmão. Então a vontade de Deus e do Espírito Santo é o quê? De que nós permaneçamos firmes na mensagem que produz tão grande salvação. Porque eu e você somos tão grandes pecadores. É isso que deve ser pregado na igreja, irmãos. A realidade, ou seja, a Bíblia foi dada, irmãos, para confrontar o nosso pecado. Mas nas igrejas você não tem visto uma... É claro, como eu digo aqui, nas igrejas não geral. Não estou generalizando. Porque tem igrejas sérias, compromissadas e que traz mensagens realmente cristocêntricas. Para o quê? Para tirarmos da nossa mesmice. Então, depois de todo esse aparato que ele faz no capítulo 1, ele agora abre um espaço para trazer uma exortação de encorajamento para os seus leitores, para que eles não perdessem as esperanças em meio às aflições, às perseguições. Essa mensagem, ela serve para hoje muito mais que hoje, irmãos. Devido que essa situação que ora enfrentamos agora nesse momento de pandemia, com esse vírus aí, miserável aí, e que infelizmente eu vejo que hoje em dia, até mesmo aqui no Facebook, né, muitos hipócritas que estão defendendo a existência desse vírus e querendo tirar o governo. Eles estão mais preocupados com o governo do que com o vírus. É lamentável dizer uma coisa dessa. O Brasil, no mundo todo, é o único país onde a população tem lutado contra o governo em vez de lutado contra o vírus. Hipócritas. Vocês me dão nojo, gente. Eu não deveria entrar nessa questão aqui agora, mas isso é nojento. E tem até amigos meus aí do Face aí que pendem para esse lado. Hipócritas. Você não passa de um hipócrita. Achando que suas ações estão sendo louvadas diante de Deus. Te conforma. Só vai sair em 2022, hipócrita. Tu vai ter de conformar. Você não disse que vem de berço evangélico? Pede a Deus, ô miséria, para que Deus intervenha nesse nosso governo, no presente, para que se realmente se ele estiver em algo errado, e ele pode estar, que Deus ali o repreenda. Mas quem é você? Você acha que suas ações são melhores do que a deles? Em quê? Tanto ele, quanto você, quanto eu, estamos todos debaixo do juízo da misericórdia de Deus, cara. Saiu, não era para sair, mas saiu.
E agora, o que o autor nos traz? A partir do versículo 5 dessa pequena exortação que ele termina de dar, ele se volta de novo agora para o assunto do capítulo 1 e traz agora uma nova comparação, vista agora pelo outro lado da moeda. Ele no capítulo 1, ele tratou claramente, mostrando que Cristo, ele é superior aos anjos, por se tratar de ser o quê? O Deus encarnado, a sua divindade em Cristo. E agora, ele vai agora usar o quê? Ele agora vai mostrar que mesmo Jesus, ele sendo divino, mas ele, enquanto aqui na terra, ele era totalmente 100% homem. E isso aqui, ele deixa claramente. Isso aqui também, por trás do pano de fundo, tem uma ideia também muito interessante. Por que é que ele vai aqui trazer tantas evidências e provar que Jesus tinha uma natureza 100% humana? Porque já existia e já circulava naquela época, nas circunvizinhanças, as ideias gnósticas, arianas, né, que dizia que Deus, por ser um ser de grande santidade, de grande luz, ele não poderia se minimizar a uma mera criatura humana e habitar em um corpo de carne, porque a carne é onde reside todo o pecado, é aquela dualidade platônica. Aí você vai ter que estudar Platão, não vou tocar aqui nesse assunto, mas aqui há uma questão do estoicismo dentro aqui do capítulo aqui 2. O próprio autor aqui aos Hebreus, ele vai citar uma frase e um jargão que era muito utilizada pelos estoicos daquela época. Então, ele ouviu aqui essa necessidade de alertar os irmãos que o Cristo, ele também era 100% homem. E ele discorre isso aqui, ó, usando muitas passagens, eu digo assim, muitas no modo de falar, né? Mas ele utiliza aqui agora, no versículo aqui, ó, perto do versículo 5, ele vai usar aqui 3 referências do Antigo Testamento para dar peso e corroborar com a sua argumentação que está sendo levantada. A gente já pode até fazer um link aqui com o quê? Com a primeira carta que João escreveu. Você lembra o que foi que João escreveu em sua primeira carta? No capítulo 4, olha o que é que João diz na primeira carta, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. No capítulo 4, olha o que ele vai dizer: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, examinem, julguem. Examinem, julguem. Você pode julgar, meu irmão. Pode dar certo? Mas esses dias eu estive conversando com outro abençoado, né? E ele citou um texto totalmente fora do contexto, provando, né, que não tem realmente um bom conhecimento para dialogar, né? Porque tem muitos cristãos que utilizam o quê? Mateus capítulo 7. Não julgue para que não sejais julgados. Irmão, se eu não posso julgar, então como é que eu vou colocar aqui em prática 1 de João capítulo 4? Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo. Julguem todas as coisas. Conversa certa que você não pode julgar. Você não pode julgar o quê? Um julgamento precipitado e que vem trazer condenação para o próximo sem ser debaixo da justa palavra de Deus. Aí você não pode mesmo não. Só Deus é que é esse juiz. Mas em relação às coisas espirituais, eu e você temos o pleno direito de julgarmos. Até para que possamos avaliarmos e tirarmos o quê? Conclusões assertivas. Olha 1 de João capítulo 4. Mas provem os espíritos, ó, para ver se procedem de Deus, ó, porque muitos falsos profetas têm saído, ó, mundo afora. Ó. Nisto vocês reconhecerão o Espírito de Deus. Ó. Todo espírito, olha só aqui agora, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O versículo 3 da primeira carta, você lê depois em casa, mas vamos voltar para Hebreus 2, 5. A argumentação aqui, ou seja, para favorecer, provando que o Cristo era também homem humano, físico, sujeito
a todas as vaidades e desejos que pertencem à nossa natureza humana. Ele explica muito bem isso aqui no capítulo 2 da carta aos Hebreus, no decorrer do seu dia. Vamos aqui ler, olha só. Não foi a anjos que Deus, sujeitou o mundo vindouro. Aqui tem uma colocação interessante, vamos abrir aspas aqui. Quando se refere aqui ao mundo vindouro, não se refere ao período da eternidade em si, certo? Mas se refere porque aqui ele está tratando para quem? Ele está tratando com judeus. Possivelmente aqui, muitos eruditos chegaram à conclusão que possivelmente aqui seja uma referência ao reino milenar, ao futuro rei messiânico aqui na terra. E que esse reino foi prometido para quem? Para Jesus. E não é prometido para anjos. Porque anjos não têm domínios territoriais na terra. Porque há uma colocação, uma especulação sobre isso aí devido ao quê? Aquela questão lá de Daniel, que para cada nação existe um anjo defensor. Cara, eu não me arrisco a andar por esse terreno, ele é areia movediça. Olha só, que há de vir. Olha que coisa aqui interessante. O próprio autor aos Hebreus aqui, ele corrobora na interpretação literal do Antigo Testamento. Olha só, sobre o qual estamos falando. Para um pouquinho aí, aqui na minha Bíblia tem ponto, versículo 5. Ao qual, o que é que eles estão falando? Então você pode ver que naquela época já existia e era exaustiva a pregação, irmãos, sobre escatologia. Que hoje em dia é esquecido. Ou você que é líder não tem domínio, ou não sabe argumentar e não tem uma base para tratar sobre esse assunto e deixar a sua igreja a par dessas situações. Vai estudar. Porque se você não tem conhecimento sobre isso, você deve estar equivocado com o seu chamado. Ou então para você isso é irrelevante. Já é estranho para um cara que é líder achar algum tipo de assunto na Bíblia irrelevante. Você está equivocado com o seu chamado. Olha só, sobre o qual estamos falando. Então você pode ver que o autor aqui, ele não trouxe mais esclarecimentos sobre essa questão do mundo vindouro. Mas os autores, eles sabiam que tinham conhecimento. Por isso que a abreviação desse sermão aqui na carta de Hebreus. Olha só, pelo contrário, ou seja, não foi aos anjos que ele submeteu todas as coisas. Foi a quem, alguém, em certo lugar, ele agora, para corroborar a ideia de que o mundo futuro sempre esteve sujeito ao herdeiro de todas as coisas a Cristo, ele vai usar aqui, uma comparação com relação ao homem. Ele vai usar aqui uma figura de linguagem, mas ele vai usar uma passagem bíblica que se encontra aonde, irmão? Se encontra, no Salmo número 8. Ele vai dizer o seguinte, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, alguém deu certo testemunho, deixou escrito, olha só, o que é o homem que dele te lembres? Um homem, um ser inferior. O que é isso para que Deus faça a memória dele? Mas, o filho do homem que o visites. Olha só, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Ele está citando aqui os versículos de 4 a 6 do Salmo número 8 na sua íntegra e fazer comparação com Cristo na sua natureza humana. Ou seja, versículo 8 de Hebreus, olha, todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Coisa interessante, irmãos. Ele faz uma citação do Salmo número 8 aqui, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma comparação. Ele pode até muito bem aqui estar fazendo uma ligação com o que está escrito em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine, e domine sobre todas as coisas. Então, do mesmo jeito que Deus criou o homem em sua natureza, mesmo ele sendo inferior em termo de grandeza, vamos assim dizer, certo? Em relação a poder, mas foi a esse ser pequeno que Deus deu a autoridade para dominar, não foi aos anjos. Ok? Por isso que ele fala, fizeste um pouco menor que os anjos. Mas ao mesmo tempo aqui, com um ar de domínio. Cristo, em sua criação, ele não criou nada e deixou que os anjos dominassem. A princípio,
como ele bem frisou no capítulo 1, os anjos não passam de quê? De meros servos. Gente, eu esqueci de marcar aqui o tempo. Irmãos, por favor, alguém que está aí assistindo, pode aí digitar nos comentários quanto tempo já vai, que eu esqueci de marcar o tempo aqui, gente. Mas já estamos nos aproximando da metade aqui, certo? Ora, veja só, olha que coisa interessante. Mas o homem, pelo seu erro, pelo seu pecado, ele perdeu esse domínio e entregou às mãos de Satanás. Por isso, a necessidade de Cristo ter essa mesma natureza, essa mesma figura humana e conquistar na cruz de volta essa autoridade que foi perdida pela mão de Adão. E ele fala, ora, ao lhe sujeitar, agora o versículo 8 aqui, a parte B, ele vai dizer aqui uma coisa bastante interessante. Olha só. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio em relação à criação com Adão. Tudo ficou ao domínio de Adão. Olha só. Neste momento, ele agora vai fazer aqui, ó, mesclar a questão do domínio sobre a figura humana e a figura de Cristo. Olha só. Neste momento, porém, é como se fosse aqui abrir um parêntese, olha só. Ainda não vemos todas as coisas a ele. A ele quem? Sujeitas. É isso que eu não consigo entender na postura milenista. Né? A postura milenista que crê, que diz que Cristo já reina. O versículo aqui está dizendo que nem todas as coisas estão sujeitas. Eu tenho dificuldade, meus amados milenistas, para entender um reino a qual o seu rei não tem todas as coisas lhe sujeitas. Há ainda muitas coisas que ainda lhe são insuportáveis. Que reino frajuta é esse? Meu caro amigo milenista, eu tenho dificuldade para entender. Não, mas é espiritual. Meu caramba, poxa, meu irmão. Complicado entender essa questão aí, viu? Complicado, me perdoa aí, meus irmãozinhos aí calvinistas, milenistas, que ele já reina, porque ele está sentado à direita, mas nem todas as coisas lhe estão sujeitas. Então por que não está, irmão? E no período milenar? E o período milenar? Regerá com vara de... Eu quero ver nesse mundo futuro, a qual está aqui no versículo 5, eu quero ver vara de ferro, aí não lhe está sujeita todas as coisas. Porém, olha só, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos o quê? Porém, aquele que por um pouco, ele agora vai falar de Cristo. Ele falou que por enquanto Cristo, aconteceu o quê? Foi feito menor do que os anjos. Para a gente explicar essa questão aqui de menor. Como? Mas se Cristo é Deus, como é que Deus pode ser menor do que os anjos? Aqui ele faz uma comparação e uma forma de linguagem. Para a gente explicar essa questão, em que momento, ele está aqui falando que em um certo momento, Cristo, que é Deus, ele se inferiorizou e nesse estágio da sua vida aqui, enquanto ele estava aqui nesse momento, ele era inferior a um anjo, em termos de grandeza, de resplendor, de brilho, mas ele não, mesmo em sua humanidade, ele não deixou de ser Deus. Olha, vemos porém aqui aquele, e quem é esse aqui, aquele? Ele não está servindo aqui mais agora a Adão, mas sim a Cristo, a quem? A quem ele sujeitou o mundo vindouro, do versículo 5, olha só. E ele mesmo aqui vai explicar, olha só. Vemos, porém, aquele aqui por um pouco, foi feito menor do que os anjos, vírgula, ao que, quem? Jesus. Está vendo que ele está se referindo à pessoa humana de Jesus. Interessante que aqui, é a primeira vez na carta aos Hebreus, onde ele usa o nome humano de Jesus, que ele sempre vem tratando como Cristo, e aqui ele chama de Jesus, é o seu nome de homem. Olha só, que foi, por causa do sofrimento, ou seja, ele está aqui aplicando que devido à sua situação, o seu sofrimento, você está se referindo aqui ao Calvário. Para a gente entender isso aqui é o seguinte, imagine, aqui passando aqui onde está aqui o meu dedo, certo? Aqui a eternidade. Aqui na linha de cima, invisível, existe o tempo da eternidade. Antes do princípio de tudo.
Como o próprio Jesus explica lá no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração. Pai, me dá aquela glória que antes eu tinha. Me dá ela de volta. Na minha linguagem, é claro que não está assim. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Me dá, né, aquela glória que eu tinha. Ou seja, Jesus trafegava na linha da eternidade. O que é que ele quer dizer com esse por pouco tempo? Na linha do tempo, na presciência de Deus, em dado momento, Jesus ele saiu dessa linha da eternidade e reduziu-se à linha temporal aqui na terra com eu e com você, se fazendo homem. Então, enquanto ele estava aqui, ó, do seu nascimento ao Calvário, ele era menor do que um anjo. Nessa situação aqui, ó, certo? Ó. Ao terminar o seu sacrifício, o que aconteceu? Ele subiu de novo e voltou para a glória que o tinha. É isso que o autor aqui quer dizer. Mas enquanto ele estava aqui, ele era inferior, menor que um anjo, nessa questão aqui que ele quer dizer. Olha só, e o próprio versículo aqui 9 e o versículo 10 aqui, se você observar, né, ele mostra aqui motivos pela qual Cristo se tornou menor. E depois ele volta ao seu estado original. Olha o que vem aqui, ó, no versículo 9. Ó. Foi coroado de glória. Olha de novo a exaltação. Isso lembra Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, né? Que Deus lhe exaltou de sobremaneira que ele deu o nome. Vocês conhecem o texto de Filipenses. Ele vai corroborar aqui, ó. Coroado de glória e de honra. Para que, olha qual é o objetivo. Para que, pela graça de Deus, tudo envolve a graça de Deus. Fizesse o que, irmão? Provasse a morte por todos. Meu irmão calvinista, vai ler o que aqui? Pela morte de todos os eleitos. Vai não, irmão. O texto não tem como você colocar isso não. Me perdoe, mas não tem como você colocar isso aqui não. Você vai ter que inferir aqui no texto. Você vai ter que inferir. Porque nenhum léxico grego ou gramática grega vai dar base para você introduzir a palavra clésia, que é a palavra eleito no grego. Aqui diz, para provar a morte por todos. Jesus provou a morte por todo ser humano na terra. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque os calvinistas aí, né, que são meio ultra calvinista, certo? Que não segue com fidelidade uma hermenêutica sadia, vão agora inferir nos comentários que eu estou sendo universalista. Olha o dedinho aqui para você. Sou não, meu querido. Certo? Eu não sou universalista. E nem a Bíblia é universalista. No que quer dizer que Cristo aqui, ele provou a morte por todos, não significa que todos vão ser salvos. Aí você pronto, aí você agora se contradiz. Não, se contradiz não. Porque essa é uma argumentação de vocês, calvinistas fatalistas e deterministas. Certo? Vamos continuar o texto para a gente entender aqui o que é que ele quer dizer. Provou a morte por todos. Olha o versículo 10. Ó. Porque convinha que Deus, ó, por cuja causa, a causa primária é quem? É Deus. Ó. E por meio, através de quem? Olha que frase o autor aqui vai citar. Essa frase é bem interessante, viu? Olha, é uma curiosidade aqui bíblica. Olha só. Porque convinha, então era necessário um quê? Uma expiação. Alguém como um mediador. Olha o que ele vai dizer. Por cuja causa e por meio ó, de quem? Então, por meio, a partir daqui essa frase, ó, por meio de quem todas as coisas existem. Você sabe de onde é que o autor está aqui citando essa frase? Essa frase era uma frase muito citada pelos estoicos da época, os filósofos, certos? Né, que diziam, eles sempre utilizavam isso aqui para mostrar a superioridade, a infinita grandeza e soberania de Deus. Isso para justificar e tentar descredibilizar um Deus dessa magnificência, se humilhar e se tornar um ser humano. Porém aqui ele está usando a própria receita dos feiticeiros contra eles mesmos. Olha só. Conduzindo ó, muitos filhos à glória. Eita, é o calvinista, olha aí. Olha aí, te peguei aqui agora. Como você me pegou? Né? Te peguei aqui agora, o calvinista. Ó. Não é todos, é muitos.
Está travando. Irmãos, a, essa, esse argumento falacioso. Porque A está travando o tempo todo. Deixa eu ver se consigo falar direto. Porque A é horrível, ela tá, porque há essa falácia, certo? De que há uma diferença entre todos e muitos, né? Quando a Bíblia diz todos, para o calvinismo não é todos, né? Quando você pega um léxico, qualquer erudito gramatical, qualquer gramática, sempre no grego vai dizer que todos é todos. Aí para eles o todos é muitos. E tem hora que o muitos é todos, o muito não é muitos. É essa complicação, é essa camuflagem bem arquitetada formalmente, filosoficamente para convencer as pessoas, para mostrar erudição. Mas vamos ver aqui se o texto, vamos ver se o texto realmente está falando sobre isso. Primeiro o texto diz que Deus provou. O texto de Cristo provou a morte por todos, por toda a humanidade. Que pertencia a mim e a você, Cristo tomou sobre si. E agora vai dizer, então, devido a essa causa, isso fez com que ele conduzisse muitos à glória. Aqui eu quero trazer aqui uma conjectura bastante interessante e que tem é bem interessante você observar. Por quê? Ela tem ligação com o versículo 5, onde ele fala do mundo vindouro. Então, essa expressão conduzir muitos à glória não se refere salvação para o céu, mas conduzir à glória da era messiânica. Como o quê? Como cumprimento de promessas. O público é judeu, meu querido. O público é judeu. Olha só. Aperfeiçoar-se. Por que aperfeiçoar-se? Porque você vai ver que lá no capítulo 10, quando a gente chegar lá para frente, os sacrifícios dos animais não aperfeiçoava ninguém. Não aperfeiçoava ninguém. Esse de Cristo aperfeiçoou. Por isso que tem aqui a questão de muitos. Por quê? Porque ele vai mostrar aqui que é um requisito para que você possa fazer parte desses muitos. Primeiro, qual é a ferramenta? O próprio versículo 1, o que é que diz? Por esta razão importa que o quê? Que nos apeguemos. Você tem que permanecer. A partir de que você permanece, você faz parte desses muitos. Há uma condicional, que no calvinismo não é dito. É determinismo, decreto de Deus. Balela. Isso para mim é diabólico, meu irmão. É diabólico. Não se chateie, mas é diabólico. Até que você me prove aqui. Se você me provar aqui, a gente ainda vai ter que discutir muito. Mas vir me provar com textos, com falas calvinistas, não. Eu quero aqui, ó, com a Bíblia. Olha só. Por meio de sofrimento. O quê? Olha, o autor da salvação. A palavra para autor aqui no original aqui é uma palavra que no seu original significa comandante. Aquele que... Ele traz aqui uma ideia. Ele traz aqui a ideia daquela pessoa que vai na frente de... assim. Tá horrível, gente. Tá horrível, tá horrível, tá horrível, gente. Um comandante... Pode ser interpretado como desbravador. A pessoa, cadê? Ele tá aqui travando, gente. Aí fica horrível. Ele tá aqui colocando como aquela pessoa como um desbravador. Que vamos supor, sai aqui em fileira e ele vai na frente. E ele sai na frente. Tipo, vamos dizer assim, com um facão. Tô aqui dando um exemplo.
quebrando os galhos, abrir caminho. Aqui, ó, com o facão, abrindo o caminho para que a tropa passe com facilidade o caminho. Essa foi a função do Calvário, abrir o caminho. Entendeu? Então, por isso que ele fala autor. Cristo é o caminho. Ou seja, um caminho que nos conduz, como ele diz aqui no início, na sua exortação, a uma tão grande salvação. Ele vai continuar aqui, olha só. Pois, olha, tanto que santifica o próprio Cristo, como os que são santificados, ó, todos vêm de um só. Falando da natureza humana de Cristo. Ó. É por isso que Jesus, ó, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele aqui agora começa aqui agora a fazer aqui algumas colocações que estão ligados, por exemplo, com Isaías, capítulo 8, versículo 17, versículo 18. Ele aqui também faz uso do Salmo 22, versículo 22, para dar peso à sua argumentação e à sua interpretação, se encaixando com o que eles já conheciam. Se encaixando com o que eles já conheciam. E agora, olha que coisa. Horrível. Não dá nem para o cara falar, fica travando, mas a gente tem que continuar porque eu não posso interromper, ok? Eu acho que já vai a 1 hora de mensagem, certo? Mas vamos continuar que já estamos nos aproximando do final, certo? O versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 ele faz menção do Salmo 22, versículo 22, certo? Para corroborar e dar mais peso, no versículo 13, ele está citando Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Então, ele agora, a partir do versículo 14, o que é que ele vai fazer? De 14 a 16, ó. Ele agora vai estabelecer uma unidade, como um só, como o próprio Cristo fala na sua oração sacerdotal em João 17. Um só. Entre Cristo e nós. Comprovando que para dar peso à natureza humana de Cristo, que Cristo realmente era pessoa física, carnal, e havia uma necessidade. Ele mostra isso como uma necessidade para que houvesse a possibilidade de quê? De redenção, de sacrifício. E ele faz isso em vista com 2 propósitos. Vamos ler. Visto, pois, que os filhos, verso 14, tem participação comum, de igualdade, a igualdade comum, a unidade, de carne e sangue, corpo físico, olha só, também Jesus, tá vendo? Igualmente, na mesma forma, igual está lá em Filipenses capítulo 2, mesmo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, humilhando-se, tornando-se na forma de servo, lembra Filipenses 2? Olha o autor corroborando, olha só. Participou dessas coisas. Ou seja, por isso que Cristo ele é o único que pode julgar a civilização. Porque ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele as aflições que eu e você sentimos. Então, passado por isso, ele sabe justamente fazer o quê? Como diz no último versículo, socorrer os que são tentados. Olha o que ele vai dizer, Então, ele vai mostrar no versículo 14 a unidade de Cristo igual com o ser humano, igual com o ser humano. Fica travando, tem que repetir. Então, versículo 14 mostra a igualdade de Cristo com o ser humano. Para o quê? Para 2 objetivos que o próprio versículo 14 nos traz. Quais são? Vamos lá.
por sua morte, ó, destruísse. Então qual é a primeira? Para poder destruir. Destronar o poder do diabo. Essa era o primeiro objetivo na sua forma humana, no Calvário. Então, essas duas. Primeiro era o quê? Destruir o poder que o diabo tinha. Olha só, vamos continuar. E no versículo 15 está o segundo objetivo, olha só. E livrasse, ó, todos. Livrasse todos. O todos aqui não é muitos, é todos. Pode quebrar a cabeça aí resmungando, meu querido calvinista, ultra calvinista radical. Pode quebrar a sua cabeça. Nenhum léxico grego vai afirmar que o todos não é todos. Versículo 15, Hebreus 2,15. E livrasse todos. Agora, o que? Os que, olha que colocação, olha se é todos ou se não é. E todos, ó. Que pelo pavor da morte. Eu quero saber a você se quem é que não tinha medo da morte. E quem é que não tem medo da morte? É só os eleitos que não tinham, era? Ou que tinha? Os ímpios não tinham, não. Quem é o todos? Ah, mas aqui... Meu irmão, isso aqui está todo no desenvolvimento do abençoado aqui do escritor, meu querido. Olha só. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Eu lhe pergunto, quem era que não tinha pavor da morte e quem é que não estava sujeito à escravidão? Era só os eleitos, era? Como é que o todos aqui, na sua morte, não é todos? O texto é claro, meu querido calvinista. O texto é claro. Não adianta se chatear, não adianta depois querer vir fazer um comentário. Não adianta, meu querido, não adianta. Uma leitura sincera e honesta, com cuidado, da carta aos Hebreus acaba com a eleição incondicional calvinista. Olha só. Estavam sujeitos, estavam. Quem é que estava? Todos, olha só os eleitos. Todos. Por toda o quê? A vida. Olha só, por toda a vida. Olha o versículo 16, ó. Pois ele, evidentemente, certo? Olha, vai dizer uma coisa muito interessante. Aqui a gente vai entrar aqui com um comentário bem interessante. Olha só. Pois ele, evidentemente, ó, não socorre anjos. O sacrifício de Cristo não foi pelos anjos. Foi pela humanidade. E por toda a humanidade. Porém, não é toda a humanidade que vai ser salva. E essa fala minha aqui não significa que isso quer dizer que, então, por isso que só é os eleitos que vão ser salvos. Negativo. Só é salvo quem crê em Cristo Jesus e permanece crendo. Porque se não permanecer crendo, versículo 3, como escaparemos nós? Como escaparemos? Como escaparemos nós? Olha só, mas socorre a descendência. Socorre quem? O que é que o versículo diz aí, 16? A descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Quem é essa descendência? Vamos ler Gálatas capítulo 3. Abra comigo aí, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Olha quem é a descendência de Abraão. Vamos ver se é só os judeus. Gálatas capítulo 3, o versículo 7 vai dizer assim, ó. Saibam. Paulo dizendo, saibam. Portanto, definitivamente, o quê? Que os da fé que são os filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, irmãos, são aqueles que caminharam na mesma fé de Abraão. Isso corrobora claramente com o que Paulo ensinou em Romanos capítulo 4. Então, a descendência de Abraão são os que viveram e vivem como Abraão viveu, por meio da... e não por meio de vista. Olha, Gálatas ainda capítulo 3, o versículo 29. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. É o último versículo do capítulo 3 de Gálatas, olha.
E se vocês, ó, são de Cristo, e se vocês são de Cristo, olha só, são também descendentes de Abraão, espiritualmente. Aqui sim se encaixa a questão da espiritualidade, não literalidade. Olha só. E herdeiros, segundo a promessa. Entendeu agora quem são os herdeiros de Abraão? Por meio da fé. Vamos encerrar. Olha só, versículo 17. Ó. Por isso, essa descendência da questão da fé em Abraão, por isso mesmo, era necessário. Então, convinha, em outras versões, ó, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Então, era necessário. Convinha que Cristo tivesse o quê? A sua natureza humana, para que se derramasse o quê? O seu sangue. Para que através do derramamento do seu sangue, como aquele sangue que é aspergido por propiciação na figura de linguagem do Antigo Testamento. Olha só. Para ser misericordioso e fiel. Ele agora vai fazer o quê? Uma comparação. Como um mediador entre Deus e os homens. E ele usa aqui, ó, a figura do sumo sacerdote. Olha só. E aqui tem uma criptonita para os irmãos calvinistas, né? Mas vamos lá, vamos ver se é mesmo. Olha só. No finalzinho do versículo 17. Olha o que ele vai dizer. Fiel sumo sacerdote, ó, nas coisas referentes a Deus. Ou seja, tudo que envolvia ali a relação ritualística no sacerdote, lá dos seus rituais que eram oferecidos a Deus para manifestar o quê? Dons, como era distribuído através do Antigo Testamento. Olha só. E para fazer o quê? Propiciação, resgate, justificação, redenção. Olha só. Pelos pecados do povo. Ao calvinista, olha aí agora, que pegamos de novo. O sacerdote só oferecia pecado, era pelo povo de Israel, não era pelo mundo inteiro. E você quer comparar, aqui já está mostrando que o dele está superior. O de Cristo foi por todos, enquanto que do sumo sacerdote era só para a nação de Israel. Viu, meu irmão calvinista? O sumo sacerdote só fazia pelo povo de Deus, que era Israel, era só para eles, com um propósito e um objetivo, e que é o que? Figura, aquilo é uma figura, não uma realidade, de um sacrifício em Cristo, que é o que? Superior. Ele vai explicar no capítulo 10 de Hebreus, que é uma outra exortação. Aleluia! Não adianta pegar esse finalzinho e dizer que aí, foi só pelo povo. O sumo sacerdote só oferecia pelo povo. Claro que sim. Mas o de Cristo, em toda a linha de raciocínio que ele vem aqui discorrendo, é por todos. Porém, só os que recebem esse sacrifício pela fé, essa justificação pela fé, é que fazem parte de quê? Dos filhos de Abraão. Vamos encerrar aqui lendo o quê? Eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 3. O Romanos capítulo 3, meus amados, eita, que lapada boa. Ô, glória, é uma lapada boa no sistema calvinista de eleição incondicional. Vamos ver, olha o que diz Paulo. Romanos 3, a partir do verso 21. Vamos ver se é todos, ou se é muitos, ou se são alguns. Capítulo 3 de Romanos, verso 21. Olha a epígrafe. A justificação pela fé. O que o autor aos Hebreus está corroborando, só que com outra linguagem. Mas a ideia central é a mesma. Se refere ao quê? A muitos herdeiros que estão ligados por meio da fé. E Cristo é o quê? É a propiciação por todos. Mas você só se apropria dela pela graça de Deus, mediante a fé. Efésios 2:8. Mas vamos ler Romanos. Segura a peteca aí, meu calvinistazinho. Mas agora. Por que mais agora? Vamos explicar aqui detalhe, porque a gente vai ter que estar no capítulo 3, todinho de Romanos. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Se tornou visível. Olha você. Sendo que,
testemunhada, já era predita por quem? Pela lei e pelos profetas. Versículo 22, ó. É a justiça de Deus mediante o quê? A fé em quem, irmãos? Em Jesus Cristo. A justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só. Para todos. A justiça de Deus se manifestou a todos. Porém, ela é adquirida, manifestação, ela é adquirida mediante o quê? A fé. Olha o que ele vai dizer ainda, Romanos 22. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e o que? E sobre todos os que creem. Condicional, meu irmão. É para todos que permanecem crendo. É isso que ele vai dizer. Aí qual é o argumento falacioso calvinista? Mas é justamente porque só quem consegue perseverar são os eleitos. Em canto nenhum da Bíblia você consegue provar isso. Você vai ter que fazer manipulação do texto e malabarismo e usar uma exegese desonesta para manter essa sustentação. Claramente aqui, olha. E sobre todos os que creem. Por quê? Por que é sobre todos os que creem só? Porque não há distinção. Eu lhe pergunto, o que é que não há distinção? Para você me responder aqui no texto. O que é que não há distinção? Nós sabemos que a carta aos Romanos aqui é um compêndio teológico sobre a questão dos judeus e dos gentios que estavam misturados. E um queria se engrandecer mais que o outro. Por isso que Paulo aqui, ele vai dizer no finalzinho do versículo 22, não há distinção entre privilégios porque é judeus ou porque você é gentio. Não há. O privilégio é o quê? Você só se apropria mediante a fé. Você tem que ter fé. Okay? E eu não vou aqui tocar na questão da fé preventiva, a fé salvadora. Essas questões, não vou tocar. Você deve saber muito bem disso aí. Mas o texto está dizendo isso aqui claramente. Olha só. Por que ele vai dizer que não tem distinção? Por que não tem distinção? Olha o versículo 23. Ó. Pois todos pecaram, corroborando com Hebreus, o todos. E carecem da glória de Deus. Então todos necessitam. Não são os eleitos não, meu querido. Todos necessitam que Deus derrame graça para que você se aproprie, mediante essa graça, libertar você e você optar pela fé em Cristo, irmão. Não adianta vir com fatalismo ou determinismo calvinista. Olha só, 24. Ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha só. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção. Como você se apropria da redenção? Mediante a fé. Olha só. A quem Deus apresentou com propiciação. A mesma palavrazinha que está lá em Hebreus. Foi apresentado como propiciação. Como o sumo sacerdote apresentava. Olha só, gente, olha. A quem Deus apegou no seu sangue. Olha só, no sangue de Cristo. Mediante a fé. Para tirar, sabe o que? Tirar o orgulho dos judeuzinhos que se achavam a nação eleita. E que na verdade é uma nação eleita e escolhida por Deus. Mas aqui para a salvação é mediante a fé. Aqui, minha garrafinha de água que eu esqueci de uma água. Mediante a fé. Romanos 3. Tudo aqui, ó, correndo, engrenado com Hebreus capítulo 2. Mediante a fé, ó, Deus fez isso para o quê? Ó? Para manifestar a sua justiça. E o que mais? Ó, por ter ele, ó, na sua tolerância, então Deus tolerou os pecados de quem? Só dos eleitos? Foi ou foi do mundo todo? Olha só. Deixado impunes. Quem foi que Deus deixou impunes até esse momento? Foi quem? Toda a raça humana caída. Porque todos pecaram e todo o quê? Olha só. Tendo em vista a manifestação, tendo em vista lá na frente, por sua onisciência, olha só, no tempo presente, como está lá
Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, na plenitude. Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude de Deus. O que foi que aconteceu? Lá em Gálatas 4, 4, Deus enviou. Romanos 26, 8, 26, ó. Tendo em vista a manifestação da justiça. No tempo presente, fez o quê, ó? A fim de que o próprio Deus, tá vendo? Parte de Deus. Parte de Deus, como diz o calvinismo e o arminianismo sincero e verdadeiro, e que muitos calvinistas não conseguem entender, também diz a mesma coisa. Viu, meu queridinho? Armínio também dizia, tudo de Deus. Aprende isso aí. Não fique aí desmentindo ou levantando falso testemunho sem conhecer que realmente Armínio e o arminianismo wesleyano pregavam. Certo? Cuidado para fazer a lição de casa melhor. Olha só. A fim de que o próprio seja justo, ou seja, o próprio sacrifício de Cristo é justo, ou seja, o quê, ó? E o justificador de quem, ó? Daquele que tem fé. Ele é justificador de quem? Daquele que tem fé em quem? Então é daquele. Como é que termina lá? Daquele que tem fé em quem, irmãos? Então de quem é que Cristo é justificador? Só daqueles que têm fé. Porque daqueles que não têm fé, Cristo também morreu por eles. Mas por ele não manifestar essa fé, ele está fora desse quadro que envolve a salvação. Enquanto ele não manifestar a fé, ele está totalmente o quê? Debaixo da ira de Deus. Como é que ele encerra Hebreus, versículo 18, ó? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, porque ele tinha a natureza humana, ele sentiu tudo isso, é poderoso para socorrer os que são tentados. Fechamos aqui, encerramos por aqui. Irmãos, eu espero que eu possa ter sido bem claro com relação ao que o autor traz no capítulo 2, mostrando que mesmo Cristo, em sua humanidade, ele foi fiel e louvou a Deus de todas as maneiras, sendo tentado, mas isso para provar que o próprio Cristo, ele veio em carne, até para desmentir aquilo que já circulava por aquela época, de que Cristo não tinha o corpo físico. Então o próprio Cristo, vemos aqui por essa pequena exposição, que ele, pelo seu poder e pelo seu sacrifício completo e final, ele é poderoso para socorrer todo aquele que tem fé nele. Ok, irmãos? Que você possa guardar essa pequena reflexão, essa pequena exortação, hoje aqui feita no capítulo 2. A semana que vem, eu acho que talvez segunda-feira, a gente vai aqui trabalhar o capítulo 3 agora, onde o autor, ele termina o que ele tinha para apresentar em superioridade de Cristo com os anjos, e ele agora vai trabalhar sobre a figura de Moisés, mostrando que Moisés, mesmo sendo fiel na sua casa, Cristo ainda é superior, porque ele é o dono da casa a qual Moisés era o servo, colocando ele superior ao próprio Moisés, acabando de vez com muitos conceitos adventistas do sétimo dia. Que Deus abençoe vocês e releve com seus comentários, ok? Isso serve tanto para vocês que estão aí no Face, como para você que está assistindo, né, aí no meu canal do YouTube, que você possa relevar e ponderar. Seja educado, seja uma pessoa simples, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.